Nós temos falado aqui nessa semana sobre juntos, a Igreja de Jesus que ama os relacionamentos, né? Juntos. E tem um livro que eu quero recomendar a você, tá? É um livro muito bom e fala sobre esse assunto de uma maneira muito assim, muito clara, está muito bem escrito aqui, chama-se Mandamentos Recíprocos, né? Fala sobre os mandamentos que Jesus nos ensinou para a gente amar uns aos outros. É o livro do pastor Carlos Alberto, e você pode comprar ele, né? Tem online, se você for na Amazon tem online, dá para ler no Kindle, no computador, no celular. Então, o detalhamento de muitas coisas que eu tenho falado, Edson e outros aqui, você vai encontrar nesse livro, tá bom? Mandamentos Recíprocos, tá certo? Tá aí até o QR Code se você quiser clicar e pegar. Nós não temos ele aqui em virtude de estarmos, né? Por causa da pandemia, mas você consegue comprar ele digitalmente. Maravilha? E hoje nós vamos falar sobre construir relacionamentos. Uma coisa que hoje em dia é tão comum a gente ouvir sobre destruir relacionamentos, não é? Mas nós queremos falar sobre construir relacionamentos. E você sabe, o relacionamento é uma coisa tão forte que ele subsiste à distância, ele subsiste a tempo. Relacionamentos, quando eles são bem construídos, eles são como aqueles edifícios, sabe? Que tem muitos e muitos anos, tem aquelas colunas enormes, e eles não caem porque eles têm alicerces profundos. Agora, relacionamentos que são mal construídos, não são cuidados, eles são como assim, um casebre na areia. Depois de um certo tempo, aquilo apodrece e cai. E sabe, essa questão de relacionamentos ela é tão crucial porque relacionamento, você sabe, é tudo de bom, não é verdade? Pergunta para quem está apaixonado, né? Pergunta para quem está ali namorando, não é? Pergunta, quando eu estava lá, naquele trabalho de conquistar a minha namorada Marisa, e eu não tinha tempo ruim, eu andava de Mercedes naquela época, né? 42 lugares, aquela coisa toda, né? Cabia umas 80 pessoas. Eu descia, subia uma ladeirona só para ver ela 10 minutos. Porque quando você está apaixonado, todo o esforço, né? É tudo de bom e é tudo maravilhoso. Então, o melhor das coisas está nos relacionamentos. Mas, ao mesmo tempo, relacionamento é tudo de ruim. Porque aquilo que bota a gente para baixo, que mais incomoda a gente, também são relacionamentos. São decepções, frustrações, traições, situações que a gente não sabe como lidar. Então a questão toda de relacionamento ela é muito séria. Como eu sempre digo, você não consegue ficar frustrado muito tempo com o seu celular que parou de funcionar. Não é verdade? Tá bom, é um objeto. Né? Alguns tratam até como uma pessoa, na verdade não. Tem gente, eles querem até ser uma pessoa, né? Tem aí, tá cheio de assistente virtual querendo falar com você, mas na verdade não são pessoas. Você se frustra e você se alegra muito com pessoas. Então não dá para dizer que relacionamentos não são importantes. E não se trata se você tem muitos relacionamentos ou tem poucos relacionamentos. Tem pessoas que são muito extrovertidas, têm muitos relacionamentos. Imagina alguém que é vendedor, na verdade, tem muitos contatos, tem muitos relacionamentos, mas não estou falando de contato. Você pode ser um vendedor, ter milhares de contatos, falar com muita gente, mas não tem relacionamento com as pessoas. Relacionamentos são aquelas ligações, como nós cantamos aqui, corpo, aquelas conexões, esses são os relacionamentos. Relacionamentos que realmente importam, não é? E aí eu quero fazer uma pergunta aqui. Quando você começa a pensar em relacionamento, uma vez eu ouvi essa pergunta num curso que eu fiz, e perguntou assim, quais pessoas energizam você e quais pessoas desenergizam, descarregam você? Eu queria que você pensasse um pouco, quem são as pessoas dos seus relacionamentos que recarregam a sua energia emocional, física, mental, e quais são as pessoas que consomem as suas energias? Pensa um pouquinho nisso, né? Quem é que recarrega você? Quando você está com essa pessoa, você sai mais energizado, mais, sai melhor. E quando você
estar com essa pessoa consome as suas energias, ela te esgota. Consegue fazer uma listinha? Às vezes tem uma que você coloca nos dois lugares, né? Talvez você colocar, a minha mulher está nos dois lugares, depende de como ela está. Meu marido está nos dois lugares, depende de como é. Meu filho está nos dois lugares. É verdade, mas sabe, se você tem relacionamentos só que te consomem, né, você está precisando encontrar alguns que te recarreguem. Olha, todo relacionamento consome um pouco, tá? Não tem como você ter um relacionamento que não consuma suas energias. Não tem problema não tem como você só se carregar. Veja, há um limite. Não sei, você pegou o seu celular, quando deu 100%, deu 100%, não carrega mais que aquilo. Não é? Então, só que quando a gente descarrega, em termos emocionais e mentais, você pode entrar num estado de esgotamento mental, físico, você pode entrar num problema psicótico, né? Num problema psicoemocional, você pode ter surto psicótico, pode ficar meio... Por quê? Gastou demais. Então, sabe, o segredo é a gente também ter relacionamentos que nos energizem, não é verdade? Agora, qual é o relacionamento? Pensa um pouco. Que se você desenvolvesse mais, que se você dedicasse mais para poder realmente fortalecer esse relacionamento, te daria uma energia suficiente e ainda sobraria. Qual é esse relacionamento? Esse relacionamento é com Jesus, óbvio, com Jesus Cristo, Senhor. Mas eu vou dizer também uma coisa, você que é casado, se o seu relacionamento com o seu cônjuge não é bom, isso te desenergiza muito. Relacionamentos com filhos que não são bons, descarregam muito. Então, o que temos proposto a conversar nessas semanas é como é que a gente constrói, edifica, mantém, protege esses relacionamentos. Porque a vida é feita de tempo e de relacionamentos. E não dá para ter relacionamento sem gastar um tempo. Então, o primeiro relacionamento que nos energiza é esse com Jesus. Por isso que relacionamento com Deus é a primeira prioridade da nossa vida. Eu quero dizer para você, se você está passando por depressão, passando por ansiedade, por episódios de medo, tristeza profunda, você está precisando se carregar mais com Jesus. O problema é que quando você está enfrentando essas situações, você geralmente não quer orar, é um esforço muito grande, vem aquela ideia, não vai adiantar nada. Você tem que fazer uma outra coisa. É verdade, você tem que fazer coisas diferentes. Na pandemia é um pouco difícil, é verdade, essa situação, mas sabe, nos momentos que eu passei depressão, muita ansiedade, medos começaram a vir, e eu passei um esgotamento físico muito forte. Eu lembro que um dia que eu comecei a intensificar mais o meu relacionamento com Jesus. Eu lembro de que um dia era um negócio estava muito difícil, eu estava aqui na igreja, eu lembro disso, eu estava orando de manhã aqui. E eu comecei a orar e comecei a dar graças. Comecei a falar quanto Jesus, o Senhor, era maravilhoso. Comecei a dizer, puxa, que bom que eu conheci uma vez a Ele. E conforme eu fui, e aí você começa a ouvir aquela resposta. Aí você começa a ouvir aquela resposta. E sabe, naquele dia eu assim, você pode dizer, puxa, mas é uma coisa óbvia que você vai dizer, mas como se fosse algo novo. Jesus dizendo para mim, eu morri para que você pudesse chamar Deus de Pai. E eu morri lá na cruz para você poder chamar Deus de Pai, um Pai que sabe cuidar dos seus filhos, que não nega nenhum bem àqueles que o buscam. E sabe, quando você começa a adorar a Ele e dar graças, e você ouve essas palavras, isso energiza você de uma maneira sobrenatural. E agora mesmo, já que eu estou falando nisso, eu quero orar por você nesse instante mesmo. A gente pode orar no final, mas sabe, eu sei que você que está passando por depressão, por ansiedade, por medo, por tristeza profunda, deixa eu dizer a primeira coisa, você não tem que sentir Deus. As pessoas querem sentir Deus, mas você não sente Ele, você crê nele. E você o adora. Então você experimenta algo. Sente também, lógico que eu senti. Mas as coisas de Deus, elas não são emocionais.
elas são lá do Espírito, elas produzem convicção. E vem de dentro para fora, vem do Espírito para a alma. Se você crê em Jesus, se você entregou a sua vida a Ele, não pense que você não vai passar dificuldades ou pressões, tá? Você é humano. Mas você que está em depressão, ansiedade, medo, tristeza profunda, deixa eu dizer uma coisa. Nesse momento que você acha que não está sentindo, Deus não está ouvindo, Ele está aí perto de você, mais perto do que você imagina. Eu quero orar por você que está debaixo disto, porque nessa situação, os sentimentos e alguns pensamentos parecem que são invencíveis. São maiores do que a gente. Mas a palavra de Deus é maior que qualquer pensamento. E eu que sei os planos que tenho para você, eu tenho planos de bem e não de mal. Por isso, Pai, eu quero abençoar agora cada pessoa que está nos ouvindo nesse mesmo instante. Que está passando por depressão, por ansiedade, por medo. E o difícil disso é que a gente sabe que está passando. A gente sabe que tem, mesmo assim não conseguimos sair. É como se nós buscássemos um botão para apertar. Mas, Senhor, agora nós te damos graças porque o Senhor não pode jamais negar a si mesmo e o Senhor é bondoso. Deu Jesus lá na cruz para que, morrendo e ressuscitando, nós pudéssemos te chamar de Pai. Nós pudéssemos experimentar salvação, proteção, vida eterna, esperança a cada dia. Por isso eu oro para cada pessoa que está nos ouvindo, especialmente aqueles que estão numa situação que se identificaram nesse instante, dizendo que eu estou nesse estado. Senhor, fortalece essa pessoa e continua a fortalecer. Fala com ela agora, começa a mostrar o teu amor. Começa a mostrar que ela não está só, que o Senhor sabe de tudo. Porque nesses momentos, Senhor, mesmo quando tem muita gente ao nosso redor, nós precisamos mesmo da Tua presença. Derrama a Tua presença nesses corações. Derrama a Tua bondade nesses corações, desde já, no nome de Jesus. Amém. E eu quero continuar aqui, lembrando que na igreja, a igreja de Jesus, na igreja a maioria dos relacionamentos deveria ser saudável. Deveria nos recarregar, nos energizar. Não é? Não todos, obviamente, porque sempre, se você está procurando ajudar as pessoas, sempre você vai se gastar. Mas não é se gastar no sentido de ajudar. O que descarrega você, o que descarrega a gente emocionalmente, quando a gente sente que nossos esforços não são inúteis, ou então as pessoas que a gente mais ama, né, nos desprezam, nos rejeitam. Isto descarrega muito. Então, é muito comum na igreja nós falarmos, a igreja é só problema, a igreja só tem coisa e sabe? E o que deveria ser assim algo bom, somos corpo e família, bem ajustados, vivendo em amor, às vezes fala, ai meu Deus. Então a igreja se torna uma religião, uma obrigação. E eu vou dizer, Jesus não criou religião nenhuma, nem obrigação nenhuma. Ele disse, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Então eu já vi muitos pastores e líderes e pessoas que trabalham na igreja sendo sugadas pelas suas energias. Tem pessoas realmente que sugam tudo. Tem pessoas que são eternamente dependentes, elas se penduram e elas vão continuar existindo aí. Como é que nós fazemos? Bom, se a gente só procurar atender todas as pessoas, a gente não se recarrega com Jesus, a gente não tem amigos de verdade, a gente vai se sentir realmente exausto, não é verdade? Na igreja deveríamos ter amigos de verdade, amigos que eu pudesse confessar seus pecados, pedir oração, eles tudo bem. Amigos que você pudesse dizer, olha, eu não consigo, e eles ajudam você. Sabe, mas hoje o que se pensa de igreja é cargos, funções, organização, trabalho, reconhecimento, oportunidade. É como se fosse assim, meu Deus, Jesus não criou isso. Aliás, a igreja de Jesus ela é bem simples, não é? E no que se chama de igreja hoje em dia, as pessoas, na maioria das vezes, o problema está com outra pessoa, não é verdade? Se não fosse pelo outro, não fosse pelo outro. Mas, gente, isso não é igreja. Isso não é igreja. Lugar onde você vai ter que ficar se mostrando para alguém, criticando alguém. E aí vem uma pergunta interessante, né? A gente sempre está falando dos outros, mas olha aqui, e nós? Você é alguém que recarrega ou consome as energias dos outros? Quando você está com as pessoas, elas se sentem que você está energizando, carregando elas, ou elas sentem que você está drenando elas?
Bom, não sei direito. Bom, podemos perguntar, será? Eu já recebi alguns retornos, dizendo, olha, é difícil ficar com você, porque a gente sai pior. Você às vezes exige demais, você critica demais, já aponta logo que está errado. Não é? Eu falo, nossa, mas eu estou querendo ajudar, mas eu estou drenando a pessoa. Imagina alguém vem perto de você com o maior esforço e você fala, isso aqui está errado. Drena as energias. Drena as energias. Pensa um pouquinho. Não vou ficar pensando nos outros agora. Vamos pensar na gente. A gente carrega as pessoas que estão conosco ou nós descarregamos elas? Nós somos o tipo de pessoa que energiza, que, não é? Deixa as pessoas mais carregadas emocionalmente, ou nós somos aquelas que descarregam? Agora há pouco você pensou naquelas que descarregavam você. E a gente? Sempre crítico, sempre pensando pior, sempre reclamando, sempre vendo o que faltou, sempre... Ou então somos muito sensíveis, não é verdade? Tem gente que se descarrega por qualquer coisinha. Tem gente que, não é? Sempre joga em você a responsabilidade, é verdade. Já jogaram tanta responsabilidade nas minhas costas, eu ficava pegando, sabe? Ficava pegando. Hoje eu entendo que tem pessoas que vão sempre jogar os problemas dela em cima da gente. Mas a gente tem que falar assim, então, só que esse é seu, né? Posso carregar por você. Tá? Eu posso ajudar você podia jogar fora algumas coisas. Mas quando você está, isso aí seria você tentar recarregar uma outra pessoa, energizar ela. Ela pode não querer. Então, é uma coisa de duas vias, porque estamos conectados. Sabe quando uma pilha está ligada na outra? O que é que os nossos amigos podem dizer da gente? Eu energizo você? As pessoas saem melhor quando estão com a gente? A igreja foi concebida por Jesus para ser um lugar de mútua edificação, de amor, de encorajamento. Por isso que a profecia é tão importante. Encoraja, consola, não é? Edifica. Palavras de Deus. É importante pensar nisso, porque os relacionamentos, eles fazem isso com a gente. Eles de certa forma, vão orientar a nossa vida. E o segredo para isto? Jesus nos deu o segredo. Jesus nos ensinou como é que a gente pode ser o tipo de pessoa que não se descarrega com facilidade, não perde as energias por pouca coisa, não é? Como ter uma carga duradoura. E também nos ensinou como é que a gente se torna energiza outras pessoas. Como nós carregamos emocionalmente, nós abençoamos, nós levantamos outros. É bem simples. Ele disse assim, por isso agora lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros. Assim como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Agora, olha que interessante, quando Jesus fala isto, em João 13, é a ceia, hoje vamos tomar a ceia aqui, é a ceia, eles estão tomando a ceia, celebrando a Páscoa, celebrando a ceia. Jesus tinha acabado de lavar os pés dos seus discípulos, já tinha acabado de dar o pão lá, dizendo, um de vocês vai me trair. Ele falou isso com muita angústia no coração. Jesus sentia angústia. E ele dá o pão, João pergunta quem é, e ele dá o pão para o Judas, e Judas então sai, e agora só está os 11, e para esses 11 que ele vai começar a falar sobre o amor, é para esses 11 que ele vai falar do Espírito Santo, é para esses 11 que ele fala da videira, que ele ora, João 17, mas Judas não, Judas está preocupado com o dinheiro, está preocupado consigo mesmo, ele não está preocupado com os relacionamentos. Ele vai entregar o mestre dele por dinheiro. Ele está preocupado em aproveitar o melhor que ele pode. É aquele cara que usa os relacionamentos para se dar melhor. Satanás entrou no coração de Judas. Satanás não pode entrar no coração de quem tem o Espírito Santo, de quem tem a Cristo. Isso é impossível. Não existe possessão demoníaca sobre quem tem o Espírito Santo.
Pode haver pressões, mas nunca possessões. Então Jesus fala, olha, eu vou dar um novo mandamento para vocês. Amem uns aos outros, como eu vos amei. E aí você pode falar, mas eu amo. E sabe, isso é muito importante, porque Jesus não está falando aqui de um amor que é o amor que todos podemos sentir. Em Mateus 5,43 ele fala, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo, odeie o seu inimigo. Mas eu vos digo, amem os seus inimigos, orem para quem os persegue. É esse amor que ele está falando. É o amor por uma pessoa que você normalmente não amaria. Como é que você vai fazer um negócio? Como é que vão amar alguém que você não que quer ser seu inimigo? É que você tem que ver ele como Deus vê. Jesus amou a Judas, não é? Então Jesus fala assim, sabe? Até os maus, os ímpios, os que não se importam com ninguém, eles amam suas famílias, amam seus familiares, amam aqueles que amam eles. Não estou falando de você amar a sua família, amar os seus filhos. Não. Estou falando de amar as pessoas como um todo, inclusive aquelas que são menos amáveis. E aí, ele está dizendo, não se trata de você fazer o mesmo por quem faz alguma coisa a você. Se for bonzinho com você, ser bonzinho. Não. Ele está falando, como eu vos amei. E aí, a gente não tem tempo de falar numa mensagem como esta, mas se você amar os outros como eu vos amei, este mundo vai ver que vocês me conhecem, meus discípulos. Esse mundo vai ter um impacto. Porque amar quem ama você, qualquer um ama. Não é verdade? Ele estava dizendo assim, as pessoas vão reconhecer que vocês são meus discípulos pela forma como vocês se relacionam uns com os outros, em amor. Agora você imagina, se a igreja, que é juntamente os discípulos, não consegue ver essa expressão de amor, de consideração uns pelos outros, o mundo fala, quê? Crente, cristão? Não, peraí, eu sei que nem aquele cara? Não. Então sabe, tem gente que fala assim, eu amo, já viu esse negócio? Eu amo do meu jeito. É o jeito dele de amar. Ele ama sim, é o jeito dele. Deixa eu dizer para você uma coisa. Então, para os filhos de Deus, o jeito de amar é o de Jesus. Não é que nem aqueles filmes que você assiste em Hollywood, aquele cara que ama, mas nunca falou que amou e no final morre pelo filho. Que lindo. Beleza. Mas não é isso. Não é isso. É estúpido, grosseiro, tudo. Mas eu amo. Então nós temos que, se ama, você foi estúpido, pede perdão. Vai lá e fala, desculpe, eu não queria te tratar assim. Te ofendi. Isso é demonstração de amor. Porque o amor se manifesta por meio de coisas práticas, né? Atos de justiça. Então quando a gente fala mandamento recíproco aqui, por que é o mandamento? É simples. Porque é a prática do mandamento de Jesus de amar uns aos outros como Ele os amou. Então quando a gente fala mandamento recíproco, na verdade é a prática do amar uns aos outros. Só que ali de uma maneira bem prática, uma coisa que todos nós podemos entender como é que é. Porque falar que ama é lindo. Mas quando você fala, considere os outros superiores a você mesmo, aí é uma forma de dizer eu te amo. Considerar a opinião do outro, não desprezar as pessoas. Também você não deixar o outro se dar mal, sabendo que ele pode se dar mal, você vai lá e fala, mas ele não vai gostar, mas você ama e fala. Isso também é amor. Por que é recíproco? Porque é praticado uns aos outros. É uma coisa que se faz uns aos outros. Não é uma hierarquia. Eu tenho que fazer com os meus líderes, ou então isto aqui eu tenho que praticar com o meu líder, este com o meu liderado, porque tem essas besteiras desse negócio. O pessoal acha que a igreja é uma hierarquia. Esquece que é função. Líder liderado é braço, mão, perna. É um servindo o outro. Então, Jesus foi muito claro e disse, amem uns aos outros como eu amei vocês. Se ainda não experimentamos o amor de Jesus pessoalmente, não vamos conseguir amar como Jesus amou. E isso é uma coisa muito importante. Quando a gente fala em amar as pessoas, a gente não consegue, eu não consigo perdoar. Eu não consigo praticar esse negócio. Você conheceu Jesus já? Ele é o Senhor da sua vida? Você tem relacionamento com Jesus? Porque praticar aí como eu amei vocês, é só se você tem relacionamento com Jesus.
Tem que nascer de novo, como falou o Edson semana passada. Tem que experimentar uma vida, a vida de Cristo em nós, para amar com esse tipo de amor. Então, como eu amei vocês. Então, se eu quiser amar a minha esposa como Jesus me amou, eu tenho que experimentar o amor de Jesus. Para amar o meu filho como Jesus me amou, para amar o meu amigo, eu tenho que ter esse relacionamento com ele primeiro, entende? Senão fica meio assim, uma coisa pesada, difícil, é um negócio legalista, é uma religião muito dura. Religião não funciona. Então, para criar relacionamentos, Jesus respondeu: todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Então ele está falando, sabe, quando você é filho de Deus, não é que você agora não falha mais, mas você não é mais escravo. Você tem o poder de viver uma vida diferente. Você tem o Espírito Santo agora. E eu não sei você, mas assim, do meu filho, dos meus filhos, eu tenho uma expectativa diferente das outras pessoas. Não é verdade? Quando eles eram menores, mas pai, fulano disse que pode. Falar, mas assim, mas fulano não é meu filho. Meu filho é você. Porque na nossa casa a gente faz assim. Mas pai, por que você não fala outras coisas? É lógico que não era do interesse, né? Então assim, dos filhos a gente espera uma posição diferente. Né? Porque os filhos você ensinou, você deu o seu exemplo. Você fala, olha, faça como eu fiz. E de Deus, a mesma coisa, a expectativa em relação ao filho é diferente. Deus espera que seus filhos vivam pelas leis do seu reino. Um reino que é baseado em amor e justiça. Então, o que acontece? Vamos ver o que aconteceu quando as pessoas começaram a experimentar o amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Embora o Edson tenha comentado aqui a semana passada, eu quero repetir porque o efeito da gente amar as pessoas, como Jesus amou, ele pode ser visto. Ele pode ser visto de maneira muito clara. Olha aqui, ó. Atos 2:42. Todos se dedicavam de coração. Interessante que todos se dedicavam de coração. Eu tentei sublinhar umas palavras no texto, mas não dá. É tudo importante. Aqui diz que todo mundo daquele grupo, que eram cristãos, eles tinham uma dedicação de coração. Eles não faziam muitas coisas, eles faziam com a dedicação essas 4. Ensino dos apóstolos. Então eles ouviam a palavra de Deus e falavam, eu quero aprender mais. A comunhão, eles estavam sempre juntos, conversando uns com os outros. Partir do pão diz respeito a tanto você pegar a sua comida e repartir, como também a ceia do Senhor. Eles faziam as duas coisas, eles repartiam a comida e faziam a ceia. E a oração. Então, palavra, comunhão, partir do pão, que é ceia e estar junto, repartir as coisas e oração. A gente olha para a igreja de hoje e a gente vê às vezes, né, quando fala igreja, você, é o prédio, não tem, vou na igreja, mas como é que você vai na igreja? A gente é a igreja. Tudo bem, é o prédio, é a maneira de dizer. Mas a maneira de dizer se tornou o que é, mas a igreja, mas não é. Não é? Aí a pessoa igreja não é vir num prédio. Igreja não é vir num prédio, igreja é isso aqui. Dedicar de coração é ensino dos apóstolos, a comunhão, partir do pão e oração. E às vezes tem tudo, tem reunião, tem evento, tem música bonita, tem lugar ajeitado, tudo isso é bom, não tem problema. É legal, que bom que podemos estar juntos, temos o nosso lugar, é joia. Aqui eles se juntavam no templo, lá de fora. Não podia nem entrar no templo, né? Não podia entrar no templo. Não é? No templo dos judeus. E isso aqui, onde eu estou aqui agora, não é o templo, aqui é só um prédio. O templo do Espírito Santo é aqui, né? Coração. A gente pode ter um monte de coisa, mas se não tiver isso aqui, não é igreja. Isso aqui, para ser igreja, isso aqui só funciona num relacionamento. Havia em todos eles um profundo temor, ou seja, a seriedade com que eles tinham por Deus pela palavra. O negócio lá, obedecer a palavra é um negócio inquestionável. O temor, a reverência por Deus leva a gente a obedecer. E os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Nesse contexto aqui, aconteciam muitos milagres, muitas coisas. As pessoas estavam receptivas a isto. Então veja, esta é a igreja que Jesus morreu, deu a vida. Esta é a igreja. Não é? O resultado de amar como Jesus amou, né? Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam. Quer dizer, as pessoas não consideravam suas as coisas que tinham, elas sabiam que eram delas, mas também podia ter alguém necessitado, não tinha problema dar. E a gente vê hoje, as pessoas vão indo na igreja para obter mais para si mesmas.
E você não vê as pessoas indo à igreja para dar mais de si mesmas. A igreja que nós cremos aqui, irmãos, na comunidade, é esta igreja aqui. Nós praticamos muitas coisas que estão aqui. Eu fico feliz, eu vejo isso acontecer. Mas eu vejo que outras ainda estamos um pouco longe, mas na medida que a gente amar como Jesus, a gente vai ver isso acontecer mais. Porque isso não acontece dentro de um prédio, né? Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Ou seja, as pessoas que tinham condições, que tinham bens, elas falavam, tá, vendiam alguns e ajudavam outros. Se desfaziam de coisas. Se desfaziam de coisas para ajudar pessoas. Hoje em dia é tão comum as pessoas quererem acumular mais coisas, né? Olha mais o que essa igreja fazia. Isso tudo que eu estou falando é resultado de amar como Jesus. Porque você repartir, você vender uma coisa para repartir com seu filho é uma coisa, mas para repartir com alguém que não é da sua família é difícil. Adoravam juntos no templo, diariamente. Adoravam juntos. Adoração junta. Reuniam-se nos lares. Reuniam-se nos lares para comer e partir o pão, tomar ceia. E havia grande alegria e generosidade. Então você tem esse contexto, está tudo acontecendo aqui. Hoje em dia, às vezes as pessoas, ainda mais, agora está virtual, né? Agora está virtual. As pessoas acham que dedicando 1 hora, 2 horas por semana indo na igreja é suficiente. Eles vivem, igreja a gente vive, a gente não vai na igreja. Sempre louvando a Deus. Não é sempre reclamando, sempre dizendo, sempre, eu vejo muita gente indo na igreja, porque eu tenho um problema, agora eu tenho que ir na igreja. Aqui não, sempre louvando a Deus, desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor acrescentava mais gente, mais gente. Esse é o efeito de amar como Jesus amou. Esta é a igreja que a gente sonha. Será que ela é possível ainda hoje? Deus tem me falado novamente para a gente voltar a sonhar com a igreja dele, sabe? Eu creio que essa igreja é possível. Eu nasci num contexto assim de igreja, sabe? Eu vi isso acontecer. Aprendi a praticar isto. E eu quero praticar cada vez mais. E se existe alguma coisa que vale a pena a gente viver, é para ver isso acontecer. Mas a gente não espera dos outros. É a gente que faz. Eu dou graças a Deus porque aqui nessa comunidade eu vejo muita gente fazendo isso. Né? Isso que a gente descobre alguns que fizeram algumas coisas. Outros a gente não fica nem sabendo, mas Deus está vendo. A gente não faz para os outros ver. E sabe, uma vez eu falei para uma pessoa, pô, você está deixando de estar com a gente, a gente. Não, eu não estou indo na igreja, mas está tudo bem, eu estou vendo mensagem no YouTube, eu estou assistindo mensagem, eu estou vendo. O pessoal pensa que a igreja é assistir mensagem no YouTube. Agora você imagina, nessa época de pandemia, né? Tem muito. Imagina, se igreja é mensagem, tem tanto pregador melhor que eu, que muitos outros aí. No YouTube tem os grandes pregadores que estão aí, é só você ir lá. Se igreja é assistir mensagem no YouTube, gente, não, igreja é relacionamento. Igreja é pagar um preço, é estar junto. Eu fico tão feliz porque, apesar das nossas limitações aqui, o pessoal se conecta, está nas células durante a semana, mesmo conectado. Eu fico feliz porque isso é ser igreja, sabe? É a gente querer estar junto. Tem ótimas mensagens, tem excelentes pregadores, tem ensinos maravilhosos, mas igreja não é ouvir mensagem. Igreja é ter relacionamento, é ter amigos de verdade. Como amigos podem ajudar você quando você está com dificuldades financeiras, emocionais. Amigos, quando você não está bem, você dá uma patada neles, eles não respondem, depois te perdoam, e quando você vai pedir perdão, fala, já te perdoei, tá? Eu entendi. Isso é igreja. Eu tenho amigos assim, que bom. E indo para o fim aqui, a palavra de Deus diz que existem alguns mandamentos para criar relacionamentos. Eu não vou detalhar todos aqui, o livro do pastor Carlos Alberto detalha. Nem coloquei os textos, mas os textos são simples. Amai-vos uns aos outros. Mandamento. Acolher uns aos outros. Acolher é receber na sua casa, é hospedar sim, mas também é acolher no coração, sabe? Não rejeita a pessoa logo de cara. Acolhe no coração. Saudar uns aos outros. Saudar uns aos outros é mandar um oi, é ficar feliz porque você encontrou alguém. Não é? É dar uma atenção para as pessoas, mesmo que seja pouca.
É tão simples isso, mas é tão legal. Ter cuidado, igual cuidado uns pelos outros. Não é só querer ser cuidado, sabe? Eu vejo tanta gente na igreja querendo ser cuidada. Eu lembro de muita gente que foi cuidado, e o pessoal levou, e cuidou, e comprou, e deu dinheiro, e levou, e pegou o carro, levou de noite quando estava doente e tudo mais. Quando a pessoa ficou bem, tudo melhorou, arrumou um emprego, falou, pô, mas essa igreja aqui é muito ruim. Cadê a igreja, a família? E vai embora. Não é corpo. Vai acontecer, tá? Não tem jeito. Mas lembra quantos ficaram? Quantos estão até hoje? Aquela pessoa não vai esquecer que fizeram bem para ela. Um dia ela vai se arrepender. Um dia vai nascer de novo, vai experimentar a graça de Jesus. Não é verdade? Tudo bem, a gente a pessoa não pode mudar de igreja, pastor, sair daqui? Mas pode. A igreja no sentido pode, ela pode ir para onde quiser. Não é? Mas as pessoas não deixam as igrejas, elas deixam seus relacionamentos, não é verdade? Tudo bem que quando você não mora perto, você mudou de cidade, ou você... Mas as pessoas, por que quebram o relacionamento? Por que não pode perdoar? Por que não pode reconhecer que, afinal de contas, todos temos falhas? E você também? E eu também? Sujeitar-se uns aos outros. Tá, você é mais inteligente, mais esperto, é formado, fala 2 línguas, o outro irmão é mais simples, mas é ele que está cuidando? Sujeite-se a ele. Não é? Considerar os outros importantes. Sujeitar-se. Não se trata de quem é melhor. Se trata do amor. Suportar uns aos outros. Tanto é aguentar a pessoa, né? Aquela coisa difícil. Né? Porque eu não sei você, quando eu não estou bem, sou difícil de suportar. Quando eu estou bem, nossa, legal, nossa, uma pessoa maravilhosa. Mas quando eu não estou bem, vou dizer uma coisa para você. É suportar uns aos outros nisso, mas também é dar suporte, dar atenção, é dizer, olha, eu quero dar a você o suporte. O que é que você precisa para você ser bem sucedido? O que é que você precisa para vencer? Eu quero te ajudar. E essas 2 últimas, confessar os pecados uns aos outros e perdoar uns aos outros. Sabe? Aí a gente precisa ter um bom relacionamento, né? Confessar o pecado uns aos outros. Passou a pensar que confessar adultério, pensar que roubou, que viu pornografia, que não sei. Tá. Mas tem alguns pecados também que a gente precisa confessar, sabe? Por exemplo, eu pensei mal daquela pessoa. Eu não consigo aceitar aquela pessoa. Eu julguei aquela pessoa. Isso também é pecado, sabe? Falar meia verdade. Tem vários pecados que a gente não chama de pecado, a Bíblia chama de pecado. Perdoar uns aos outros. Não perdoar por si já é um pecado, né? Confessar os pecados uns aos outros. É quando eu reconheço diante de uma outra pessoa os meus erros. É quando a gente corre o risco de que a nossa reputação não seja assim, tão mais tanto admirado. Sabe uma coisa que eu percebo na igreja, eu quero dizer para vocês que estão aqui, todos me ouvindo. Eu e a Marisa percebemos muito. Quando a gente se tornou pastor, antes a gente era, não sei, já deve ser, não sei, outro tipo de ser, né, normal. Muitos vinham para a gente, falavam, confessavam os pecados, pediam ajuda. Na hora que você vira pastor, o pessoal fala, nossa, o pastor vai ficar sabendo. Aí os caras têm medo de confessar pecado para o pastor. Confessa para todo mundo. Porque o pastor vai fazer o quê? Vai pensar o quê? Ou vai tirar o cargo dele? Gente, não é essa a igreja de Jesus, tá? A gente não faz isso. Geralmente quando as pessoas confessam o pecado para o pastor, já está tão estragado. Já está tão destruído. É relacionamento destruído, é um monte de coisa. E aí vem na esperança que o pastor, de uma oração mágica, resolva tudo. E o pastor diz, você precisa se arrepender. Você não confessou os menores antes. Não confessou a tentação, porque não confessou.
é porque não confiava. Não tinha confiança, tinha medo. Sabe, o medo é o maior destruidor de relacionamentos. O medo é o oposto do amor. Por isso o amor lança fora o medo. Medo de ter relacionamento, medo de você abrir o coração. Na verdade, sempre é um risco. Alguém pode falar de você, abrir a sua vida. Mas a paz que você encontra, a alegria que você experimenta é muito grande. Você tem alguém que você consegue pedir perdão dos seus erros, da sua casa, dos seus filhos, mesmo pequeno? Consegue confessar o pecado? Já pensou se a gente começasse a praticar esses mandamentos? Ou então falar, Espírito Santo, eu quero praticar isso. Já imaginou? A gente começa a construir relacionamentos, começa a proteger os relacionamentos, começa a edificar os relacionamentos, começa a servir uns aos outros nos relacionamentos. A gente vai se energizar e vai energizar os outros. Aí a gente tem isso que a gente canta. Somos corpo, experimentamos a paz. Né? Porque uma das coisas da generosidade é que conforme você vai dando e repartindo o que você tem, Deus vai derramando muito, muito, muito mais do que a gente pode ter. Para a gente poder carregar, veja, é tão bom. À medida que eu me energizo da graça, da presença, e eu faço isso com outros, eu também vou receber isso, porque é tudo uns aos outros. Como eu vos amei. Relacionamentos. Lembra da listinha sempre? Primeiro com Deus. É o primeiro relacionamento. O segundo é com seu cônjuge. Depois é com seus filhos, com sua família. Se você é filho, não é casado, é com seus pais e com seus irmãos. Depois com as pessoas do seu trabalho, os não cristãos, as pessoas que você convive. Elas vão saber se você tem Jesus pela maneira como você se relaciona com elas. As pessoas da igreja. Os irmãos. Vamos sonhar como uma igreja, irmãos, que a gente pode experimentar de maneira poderosa isto. A igreja não é um clube, não é um supermercado, não é posto de gasolina que você chega lá, abastece, pega o que você precisa, promoção, a cura, bênção. Eu. A igreja de Jesus é focada nos outros. A igreja de Jesus prioriza relacionamentos. A igreja de Jesus se importa com a ovelha fraca, se importa com a doente, com a perdida, com a desgarrada. Quando a gente pensa demais em nós mesmos, a gente se ofende por qualquer coisa. Estamos sempre nos ofendendo. Se você se ofende com facilidade, você pensa demais em você. Os humildes, eles pensam o suficiente, como nós já pregamos aqui, né? E agora nós vamos tomar a ceia, e a ceia é relacionamento com Jesus e uns aos outros. Tem um preço a pagar para experimentar esta igreja. A de Jesus. A igreja da frequência, do prédio que você vai lá e é um número. Beleza. Mas a igreja de Jesus é essa, dos relacionamentos do amor, tem que pagar um preço. Jesus avisou, olha, a me seguir não é uma coisa assim. Jesus avisou, tenha um preço a pagar. Mas eu vou estar com você. E as recompensas valem a pena. Tem que renunciar ao que você tem, mas o que você renunciar, você vai receber multiplicadamente. Então, quero desafiar você neste momento. Essa é a igreja pela qual Jesus morreu e ressuscitou. E ao tomar a ceia agora, nós vamos celebrar isto pelo qual ele morreu e ressuscitou. Vamos orar. É isso que você deseja? Esta igreja, quantas pessoas o Senhor deu a vida para a gente poder viver de uma outra maneira. Pai amado, eu oro agora oramos pela igreja, que somos nós mesmos, Senhor. Esta é a igreja que o Senhor deu a vida, o Senhor nos ensinou os fundamentos, coisas simples. Se nós tivermos um monte de coisas maravilhosas, mas não tivermos o amor, a comunhão, o ensino da palavra, o partir do pão e as orações, não somos igreja. Se nós não nos importarmos profundamente com o próximo, não somos igreja. Não só com o próximo que é aquele que a gente gosta, nosso parente, o nosso amigo, mas todos os que tu amas, Senhor.
A gente quer ser esta igreja, Senhor. Desperta a gente. No nosso trabalho, no dia a dia. Nesse momento onde tantas pessoas estão sozinhas. Une-nos mais ainda, Senhor. Eu te peço no nome de Jesus. Agora mesmo no chat deve ter muitas pessoas que estão sós. Que elas encontrem amigos, Senhor. Que elas ousem dizer, olha, eu preciso estar com vocês essa semana, preciso entrar na sua célula, preciso estar perto de outras pessoas. Senhor, acrescenta mais pessoas a esta igreja, que o Senhor deu a vida por ela. E nós queremos amar como o Senhor amou. Amém.